Imagine-se deitado em sua cama, em sono profundo. De repente, você começa a sonhar. Nesse sonho, você está deitado em sua cama, tranquilo. Eis que o diabo em pessoa emerge das sombras em sua frente. Você o questiona e ele em seguida começa a tocar violino. Porém, começa a tocar violino de forma épica e magistral. Seus acordes são uma junção entre desejo e o desconhecido. A linha tênue entre o imaginário e o real se desvanece. E nessa trama onírica, exploraremos os recantos mais profundos da emoção humana. Sintam a sinfonia do inexplicável enquanto eu faço uma pergunta a você. O que você faria se o diabo em pessoa conduzisse a trilha de seu sonho? Descubra essa história comigo nesse intrigante vídeo. Bora! E aí pessoal, aqui quem fala é o Will e esse é o canal do Arqueiro Cósmico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos desvendar o mistério da música do diabo e do seu criador. Na crescente cena musical do século XVIII, onde os artistas buscavam expressar suas emoções mais profundas, através, é claro, de música, Giuseppe Tartini emergiu como uma figura marcante. Seu caminho até a criação da famosa sonata foi seguido por muitos desafios, vitórias e um sonho que mudaria sua vida para sempre. Mas antes de tudo, vamos revisitar os acontecimentos primordiais da vida de Tartini. Primeiramente, somos transportados à sua infância, na Itália, onde o seu amor por violino começou a florescer. As belíssimas ruas da Itália testemunharam os passos desse jovem músico, cujo talento logo chamaria a atenção dos mais altos mestres. A jornada de Tartini ganha contornos épicos, com cada desafio superando e moldando-o para o momento transcendental que estava por vir. Vamos imaginar um pouco de como era o Tartini. Um jovem músico, porém a qual ninguém liga. Ele tinha talento, sim, mas não tinha fama e não era conhecido por ninguém. Ele não tinha nenhuma música famosa, nenhum feito extraordinário. Era apenas mais um violinista, com aquela vontade insana de criar algo gigante, algo épico. Ele estava a fim de quebrar todas as regras da música, ir além do convencional. Ele estava com a mente a mil, querendo traduzir um monte de sentimentos que eram intensos em uma obra musical, que fosse algo atemporal. Não era apenas compor, era pegar a paixão, o mistério e colocar um toque de inovação. Tudo nessa mistura louca. E a sede de fazer uma obra-prima e ser famoso foi o combustível e o estopim para as coisas que viriam a acontecer. A produção da famosa música Sonata do Diabo. Essa música tem vários nomes, ela pode ser chamada de Trilo do Diabo, Sonata Devil's Trio, assim como Catiço, há vários jeitos de se referir a ela. Em certa noite o Tartini estava muito frustrado e começou a esbravejar pensamentos em voz alta e falar um pouco de bobagem. E ele teria dito algo como: faria um pacto com o diabo se preciso. Ele acabou adormecendo pensando no tal assunto. E como você bem sabe, quando a gente fica pensando muito numa coisa, a gente acaba sonhando com aquilo. Ele conta em uma carta o que aconteceu nesse sonho. Uma carta que ele enviou a um amigo. Ele conta que nessa mesma noite, uma noite de sonhos intranquilos, Tartini encontrou-se diante de uma figura sobrenatural. Como você já deve saber, o pai do rock. Nesse lendário encontro, o diabo teria dito que o faria famoso. Faria o seu desejo. Não, eu faço você famoso sim, sem problema. Tartini, mesmo em um sonho, não acreditou. Ele ficou meio cabreiro e teria dito: como posso confiar que você entende alguma coisa sobre música? Aí eu perdi no argumento. Os Sete Peles, nesse momento, toma em sua mão o violino de Tartini e começa a tocar uma música. Essa música começa tranquila, despreocupada, muito bonita, diga-se de passagem, mas aos poucos vai ficando rápida e complexa, a um nível nunca antes visto. Uma composição transcendental. Tartini Devil's Trio. A lenda sugere que, seduzido pela promessa de criar uma obra-prima inigualável, Tartini teria selado seu destino. Selado um acordo, trocando sua própria alma pela revelação musical. No dia seguinte, ele teria acordado apavorado e começou a escrever imediatamente a partitura.
Ele tentou reproduzir a música no seu violino, mas falhou miseravelmente. A música era muito difícil, era como se tivessem 2 ou 3 violinistas tocando ao mesmo tempo. Há lendas que dizem inclusive que Tartini teria 6 dedos, mas isso não é verdade. Fato é que ele tentou o dia sem dormir e acabou tirando alguma coisa. E quando ele tirou algo que ele achou que estava aceitável, decidiu apresentar ao público. E ainda assim, ele disse que isso era apenas 1/3 da música original que ele havia escutado. Esse 1/3 é nada mais nada menos do que 16 minutos e meio. E realmente é uma música fantástica. Eu vou tentar colocar ela aqui no vídeo, se eu não tomar copyright do Tartini ou do Sete Peles, mas acho que eles vão relevar. Mas caso contrário, eu também vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Realmente a música é muito boa, tá? E ela começa a ficar bem legal aos 4 minutos. Eu peço até que você faça um exercício aí quando escuta essa música depois desse vídeo. Você não vai fazer isso agora, você vai fazer isso depois. Por favor, assista o vídeo até o final para saber como termina essa história. Mas quando você for escutar a música, preste atenção nos 4 minutos. É como se entrasse mais um violinista. Lá pelos 9 é como tivesse então uns 3 ou 4 violinistas tocando ao mesmo tempo, mas é uma pessoa só. Bom, a estrutura da música revela a maestria em sua composição. Dividida em movimentos distintos, cada um tem sua própria narrativa musical, proporcionando uma jornada emocional às pessoas que escutam ela. A interplay entre os movimentos cria uma dinâmica cativante, onde o drama, a contemplação e a exuberância se entrelaçam de maneira harmoniosa. Os acordes da Sonata do Diabo são trilos ou tritonos, expressando uma gama de variedade de emoções. Ela apresenta uma melodia encantadora, por vezes suave e melancólica, que se transforma em momentos intensos e dramáticos, refletindo a dualidade inerente à experiência humana. A complexidade técnica da sonata é um testemunho da habilidade virtuosa de Tartini, como violinista e como compositor. Passagens virtuosas e desafiadoras destacam-se, demonstrando não apenas maestria técnica, mas também a capacidade de Tartini de empregar o instrumento para provocar emoções em quem escuta. A Sonata do Diabo incorpora elementos do estilo barroco. Além disso, a sonata é marcada por uma imprevisibilidade. Ela tem reviravoltas, variações tonais que acabam mantendo os ouvintes constantemente envolvidos e por vezes até surpreendidos. Bom, como eu disse antes, nessa sonata usavam-se trítonos. O trítono era banido pela igreja. Você não poderia fazer músicas com trítonos, conhecido como o diabo da música, devido a sua sonoridade dissonante e instável. É um intervalo musical composto por 3 tons inteiros, equivalendo a um aumento de 3 semitons. Sua resolução é particularmente marcante, gerando uma tensão que clama por uma conclusão. No contexto do heavy metal e outros gêneros musicais dos dias atuais, gêneros mais intensos, o trítono é frequentemente usado para criar atmosferas sombrias e impactantes. Bandas de heavy metal como Black Sabbath foram pioneiras na incorporação deliberada dos trítonos em seus riffs e progressões de acorde. Com essa curiosidade podemos dizer que realmente o diabo é o pai do rock. A execução da sonata de Tartini era muito difícil e um desafio monumental para qualquer violinista. Inclusive até hoje. Como eu disse anteriormente, as pessoas ouviam essa música e achavam que o Tartini tinha 6 dedos para poder tocar ela. Ele não tinha 6 dedos, mas de fato o violino dele era modificado. Ele o modificou para poder alcançar notas específicas. Independentemente dos possíveis atributos especiais que o Tartini pudesse ter, a sonata permanece como uma das composições mais difíceis da história. A partir dos 4 minutos, como eu disse, é como se entrasse mais um violinista, e nossos ouvidos são desafiados, sendo difícil conceber que é apenas uma pessoa que está tocando. As pessoas acreditam que é nesse momento que o diabo aparece para ajudar os violinistas que tentam tocar essa música. Suas mudanças abruptas de sonoridade e nuances emocionais exigem uma destreza técnica e uma compreensão profunda do instrumento e da linguagem musical barroca. Até hoje, quando você vai ingressar em alguma instituição famosa, essa música é usada como uma prova de fogo, para saber se você tem o que é necessário para entrar na orquestra. Independente de como ela foi feita, o processo criativo revela genialidade por trás dessa obra-prima. Cada nota foi meticulosamente escolhida, como peças de um quebra-cabeça celestial. O tal diabo, como um alquimista musical, misturou elementos para forjar essa música. O estrondo da sonata na carreira do Tartini ecoou através dos salões da Europa. A recepção foi muito boa e lhe rendeu a tão sonhada fama, e fez dessa sonata um marco, que é conhecida até hoje. Tartini foi envolto por fama
e críticas. Viu-se diante de um novo capítulo da sua jornada. Seus colegas músicos, ora admiradores e ora invejosos, tornaram-se peças fundamentais nesse jogo de rivalidade e reconhecimento. O mito se formou em volta dessa sonata, e com o tempo foi se amplificando. Histórias sobrenaturais ganhavam vida, criando uma teia de lendas urbanas que envolvem a tal sonata. Muitas vezes os mitos se entrelaçam com a verdade, fazendo esta uma criação não apenas musical, mas quase que mística. A influência duradoura dessa música no tema clássico é como uma sinfonia. O impacto imediato da cena musical da época foi seguido por reverberações que deu décadas e mais décadas, centenas de anos após a sua criação. Continua a ecoar, tornou-se uma peça canônica, reverenciada por músicos e por aprendizes. Na conclusão dessa epopeia musical, acaba que nós nos deparamos com a imortalidade. A imortalidade não do Tartini, mas de uma obra. A sua sonata entrelaça uma narrativa épica. Essa canção foi estudada antigamente, é estudada hoje e vai ser estudada no futuro. É uma jornada daqueles que se entregam à música. Uma composição que é verdadeiramente intrigante. Mas a minha dúvida persiste. Teria Tartini realmente feito um pacto com uma criatura sobrenatural para alcançar a maestria musical? Ou essa história é apenas mais um mito? Bom, independentemente, a música continua sendo singular, igual aos acordes que a compõem. Espero que você tenha gostado, se divertido e até amanhã.